Olá, irmãos do curso de CTL. Nós estamos agora indo para a nossa quinta aula sobre a matéria A Estrutura da Célula. E nessa aula nós iremos falar sobre o discipulador é um supervisor. Lembrando que essa matéria, A Estrutura da Célula, são 6 aulas. Essa aqui é a penúltima. A primeira a gente tratou sobre o anfitrião e a obra de Deus. A segunda, o anfitrião e a hospitalidade. Terceira aula, responsabilidades do líder de célula. Essa agora, sobre o discipulador, que é um supervisor. E logo mais nós teremos a última, que falará sobre não force ninguém a liderar. Amém, irmãos? Então, nós vamos iniciar nossa aula. Preste bastante atenção, faça suas anotações e vamos lá. Já estamos quase no fim dessa matéria. O discipulador possui muitos aspectos diferentes. Por um lado, é uma relação de paternidade espiritual. Por outro, é uma relação de treinamento e edificação. O discipulador é uma relação de vida, mas também é de supervisão. O objetivo do discipulador não é ensinar a ser, mas ensinar a fazer. O discípulo é aquele que está aprendendo e desenvolvendo um ministério com a ajuda do seu discipulador, que é o seu mentor e supervisor. Preencher relatórios e resolver problemas são duas tarefas que muitos tentam evitar, mas são partes importantes em relação entre o discipulador e o líder de célula. Todo discipulador é também um supervisor. O problema é que muitos discípulos enxergam na supervisão uma atitude de falta de amor e desinteresse do discipulador por ele. Mas essa é uma impressão falsa. O discipulador também precisa cuidar das ovelhas que estão nas células e faz isso por meio do relatório dos líderes de célula. Primeiro, relatório, um companheiro indispensável. Nossa perspectiva define nossa atitude. Mude a imagem que tem em relação ao relatório e sua atitude também mudará. Como o discipulador deve enxergar o relatório? Bom, quero fazer uma pausa aqui muito importante para explicar sobre mais um importante agente na nossa visão celular. É o discipulador. Então, veja bem, o pastor de uma igreja tem a sua equipe, que é a equipe que está bem mais próxima dele. E entre eles está o discipulador. E esse discipulador, cada um deles, que pode ser vários, ele cuida de líderes de célula. Mas mesmo assim, acompanhando líderes de célula, ele é o responsável pela nomeação daquele líder, acompanhamento, é o que está ali para orientar, passar muitas direções sobre a atividade da igreja. E uma coisa que eu acho muito bonito é que o discipulador é o que guarda a visão. Então, tendo em vista que é o
o agente de Deus que guarda a visão, eu vejo como é importante a figura do discipulador em estar ali acompanhando cada líder, porque um líder que cuida de um pequeno grupo e, e depois nós vamos ter um discipulador que cuida justamente desses líderes que também precisa de uma mentoria, não são sozinhos, não são dependentes e que também esses discipuladores fazem parte de um corpo bem perto do pastor. Então veja como está distribuído. Então é uma cobertura espiritual. A gente não está entendendo aqui como uma empresa onde tem um chefe, tem um encarregado, tem os fiscais e tem os que executam, né, o trabalho. Não. Nós estamos falando de um trabalho bem distribuído, onde cada um tem uma função muito importante no corpo, mas vale ressaltar uma coisa aqui, observação minha: se hoje tem um discipulador, é porque um dia ele já foi líder de célula. Um dia também foi um líder em treinamento. Então, quando ele tem essa missão de cuidar de líderes, há aqui um pressuposto de que em muitas situações foi ele que levantou esses líderes, né? Então veja bem que é muito importante a função do discipulador, né? Continuando. O relatório. Um amigo, um companheiro indispensável. Relatório é o seu amigo. O amigo é alguém presente. O amigo ajuda você a ser melhor do que era. O amigo tem o poder de tirar de você coisas boas e ruins, mas sempre com motivação correta. Do mesmo modo, o relatório desafia você a melhorar e desenvolver seu potencial. É aquilo que a gente acabou comentando em uma das aulas passadas, que o relatório ele não é para em função de uma empresa, em função de produção, mas na verdade esse relatório ele vai falar muito sobre a minha célula, ele vai falar muito sobre a sua forma de liderar. E você sendo fiel ao relatório sem precisar de maquiagem, ele vai apontar onde você precisa melhorar. Eu lembro que nós comentamos que muitas vezes você pode ter na sua célula alguém que não tem o curso de maturidade, alguém que precisa fazer o curso de CTL, alguém que não é batizado, alguém que não é dizimista. Então, nesse relatório que você passa a preencher e passar para o seu discipulador, que porventura também fará o seu relatório e assim passará para o pastor, é o que no final nós temos o apontamento sobre o crescimento ou não da igreja, sobre o papel do líder e o que acontece em sua célula, e o principal, onde precisa melhorar. São informações importantes que vão apontar. O relatório é seu amigo, ele não é o seu dedo duro, não, ele é o seu amigo que vai te apontar onde precisa melhorar. Porém, é na mão do discipulador que o discipulador vai olhar, vai observar, e então ele vai dar direções. Olha, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Então, e vai acompanhar a vida do líder, que não é independente. Então, nós estamos numa igreja de relacionamento. O amigo fala a verdade. O amigo não omite erros. Como seu amigo, o relatório mostra a realidade e não omite os fatos. Bom, isso aqui eu já relatei para
para vocês que um verdadeiro relatório ele vai ser seu amigo. Agora, se houver maquiagem, você estará escondendo a realidade. Sua célula, do dia para a noite, as pessoas não vão entender se estava tudo bem, como é que do dia para a noite, em uma eventualidade, a célula fecha. O que houve? O que não foi observado? Então é importante que o relatório seja fiel e seja muito verdadeiro, para que possa apontar onde haver um melhoramento, ok? O relatório quer se comunicar com você. O relatório fala com o líder. Quando receber o relatório do seu líder, deixe que ele se comunique com você. Leia-o. O líder fala através do relatório. Podemos dizer aqui que no início de um semestre, o líder ele já tem em suas mãos toda a vida daquele membro na igreja. Então, ele no relatório, por exemplo, está lá apontando, olha, esse membro ele participou das 4 células que realizamos no mês. Porém, ele não foi em nenhum culto. Não esteve presente só na célula e não esteve presente no culto, celebração da família. A partir do momento que você tem esse apontamento, que isso foi sinalizado, qual a sua atitude? Deixar que chegue ao final do semestre e com as mesmas informações? Ou você vai ser aquele que vai observar e vai ter uma atitude de, não, isso aqui precisa ser mudado. Então, essa é a função do relatório, te ajudar. Então, muito importante, alguns erros nós temos na igreja com relação à liderança, porque muitas vezes o discipulador não cobra, o líder não informa e o pastor fica sem informação alguma sobre a célula. Então, é necessário que haja um papel de todos. Todos precisam ser funcionais, né? Precisam ser ativos, né? Não omitir, não negligenciar a sua função. Então, o relatório é simplesmente para ajudar e não para te condenar. O relatório deve falar o mesmo que o seu líder já falou. Se não for assim, é melhor checar. O líder conversa com o seu pastor através do relatório. O relatório fala aquilo que o líder não falou. O relatório é seu espelho. O relatório mostra a realidade da célula. O espelho mostra o que você é e não o que você gostaria de ser. Com o relatório também é assim. Ele mostra o que a célula é e não o que o líder gostaria que ela fosse. O relatório mostra quem é o líder. Então, reforçar aqui a importância do relatório. Então, por que isso aqui é importante de nós estarmos conversando? Olha só, a gente já falou sobre o anfitrião, já falamos sobre o líder em treinamento, falamos sobre o líder, estamos falando sobre o discipulador. Então, eu quero que vocês entendam que há pessoas hoje que são pastores, que passou por todas essas fases e se chegou hoje a ser pastor é porque foi aprovado em cada uma dessas etapas. Então você está fazendo o curso hoje de líder em treinamento, mas você ainda não lidera, você ainda não lhe foi confiado um pequeno rebanho, ou na verdade você já está fazendo, está se atualizando, está na prática.
Mas uma coisa importante, se você almeja chegar mais adiante, estender seu ministério, se você tem alvos claros de que você vai avançar, quer chegar a um pastoreado, você está desejando coisa excelente para você. Mas nessa visão, é importante um relatório, é importante a comunicação, é importante que cada um de nós sejamos atuantes naquilo que nos foi confiado. Por quê? Porque isso vai te credenciando. Você não vai ouvir, nós não vamos ouvir de alguém falar, eu não sabia, ninguém me falou. Então é importante, líder, hoje, mesmo que seu discipulador não cobre o relatório, mas que você tenha informações atuais, informações fiéis, porque na hora que te for requisitado, você vai saber informar detalhes sobre a sua célula, o que ela é, né? No relatório mensal de célula, deve-se constar os dados pessoais do líder, porque a célula é o reflexo de seu líder. O relatório deve mostrar a realidade da vida do líder, pois ela reflete a vida da célula. A imagem pode ser mudada. Se a imagem que você vê no espelho não lhe agrada, você pode mudá-la. O discipulador é aquele que ajuda o líder a criar estratégias para levar sua célula a crescer. Crescimento e multiplicação são alvos planejados e possíveis de serem alcançados por todos e não apenas por alguns. Então, reforçando aí o papel do discipulador, ele é aquele que está lado a lado com o líder. Então, o líder está ali desenvolvendo o trabalho, cuidando de um pequeno rebanho, fazendo sua atividade de discipulado. Porém, esse discipulador é o que é responsável pela célula e aquele que guarda a vida do líder, aquele a quem o líder, em primeiro lugar, vai procurá-lo, vai participar de suas reuniões, vai estar lado a lado em cada projeto. Então é necessário que um bom líder tenha um bom relacionamento com o seu discipulador. E o discipulador um bom relacionamento com o pastor. E assim todos têm um bom relacionamento, todos entendem a visão. Tem um projeto, o projeto é de todos, todos participam, todos colaboram da sua forma. Então eu vejo aqui que o propósito de unidade. Então, bem distribuído, porque às vezes alguém pode pensar que o discipulador é o que manda, é o que dá ordem. O líder não tem proatividade nenhuma, é o discipulador que está gerenciando tudo. Mas eu quero dizer para você que o discipulador tem sim sua responsabilidade para com a igreja, é o que guarda a visão, é o que está ali acompanhando. Então, o líder, ele é aquele que presta esclarecimentos, é aquele que pede orientação. Então, o discipulador, é a pessoa assim que cuida, como eu já falei, cuida dos líderes, né? Então, nós estamos falando aqui, que crescimento e multiplicação são alvos planejados. Sim, porque é o discipulador aquele é primeiro a lançar o desafio para os líderes, porque às vezes encontramos no nosso meio algum líder que, ou pelo fato de ser novo, ainda no começo, às vezes falta ali alguma orientação, falta algum desafio, falta algum. Então
discipulador é esse que vai estar ali a todo tempo orientando, olha, faça isso, faça desse jeito, vai dar certo, apoiando principalmente, né? Lembrando que não é que o líder é empregado do discipulador, não é isso que nós estamos dizendo, nós estamos dizendo que é alguém que presta uma mentoria, ele já pegou o projeto já da liderança e vai passar para a sua rede, os casais de líderes que tem ali, e vai desenvolver um trabalho onde todos cheguem num denominador comum. Então é isso. É uma rede. Continuando. Não se esconda atrás de uma maquiagem. Ó. Isso aí a gente já tinha falado. De relatórios em reais. Seja autêntico. Encare os desafios e mude a realidade de sua célula. A prestação de contas através dos relatórios é uma maneira eficiente de se comunicar. Preencher relatórios é um suplício para muitos líderes. Fazer com que os entregues pontualmente é uma luta. Agora, levá-los a gostar do relatório, isso sim é um verdadeiro milagre. Mas as pessoas têm as suas próprias motivações. Se você der a elas uma boa razão, de modo que elas mesmas sejam beneficiadas, elas seguirão em frente. Bom, eu já tive muitas experiências com líderes que era muito difícil de entregar relatório. Era algo assim desgastante, porque somos de uma geração que a gente, pastor, a gente já tem tanta coisa para fazer lá no serviço, é tanto trabalho, é tanta que quando chega na minha reunião de célula, eu não tenho aquele tempo de. São muitas coisas que para eu preparar a célula, motivar os irmãos, às vezes locomoção, às vezes ir buscar um irmão, às vezes tantas coisas que o relatório eu acabo esquecendo. Isto é a justificativa de muitos líderes não serem pontuais na questão de entrega de relatório. Agora eu quero dizer uma coisa para você que está aí fazendo esse curso para daqui a pouquinho você liderar com muita eficiência uma célula. Procure amar fazer relatórios. Como eu disse, ele te ajuda, ele vai te apontar coisas que você pode melhorar como líder. E não simplesmente tem que fazer porque o meu discipulador, meu Deus, ele só bom dia, graça e paz e cadê o meu relatório? Então vamos tentar facilitar a nossa vida e do mesmo jeito facilitar a vida do discipulador para com o pastor. Seja fiel com relatórios. Emprestar as devidas informações. Porque só assim você é alguém que. E outra coisa, não é simplesmente para agradar, para mostrar. Não, é coisa sua mesmo. Você é pontual, tá aqui meu relatório. Meu discipulador não cobrou meu relatório, mas olha, meu relatório está aqui. Está pronto. Mês de janeiro está aqui. Mês de fevereiro está aqui. Mês de março está aqui. Então, por ali, você vai acompanhando. Então, veja bem, o relatório é importante. Relação entre líder e discipulador, relatório é muito importante. Porque em uma rede, vamos supor, o discipulador tem lá cinco líderes, casais de líderes. E ele tem ali, cada um deles, um tem 10 membros, outro tem 15, outro tem 8. Então, fica difícil o discipulador saber a vida de cada um. Então, ele
Quando o relatório chega para ele, ele consegue, por exemplo, na minha rede tem de 50 a 60 membros. Então ele sabe informar isso para o pastor, ele sabe falar quantos estão batizados, quantos são anjos da guarda, quantos são frequentes, quantos são apenas frequentadores assíduos. Ele sabe passar esses detalhes, né, para o pastor. Então entenda que isso faz parte do seu ofício como líder. E entenda, isso não é questão de ser empresa. Isso é questão de um relatório ser um indicador para você entender, por exemplo, de um mês para o outro, o que mudou. Do começo do semestre até o fim do semestre, o que alterou? Cresceu? Avançou? Aquele irmão que no início do semestre não tinha um curso de maturidade, ele termina o semestre com um curso de maturidade. Isso é bom? Não podemos falar que foi uma evolução? Então, entenda que o relatório é extremamente importante. E se não te cobram, então que você seja proativo, peça para o seu líder, para o seu discipulador, por favor, deixa eu ver esse relatório, como é que preenche, quero passar todos os dados, porque eu tenho interesse também de acompanhar a evolução da minha célula, onde preciso melhorar, o que precisa ser feito. Então isso daí, como disse, o relatório é um amigo na sua liderança. As pessoas reagem pelas suas próprias razões e não pelas razões dos outros. Conquiste o coração do seu discípulo e ele responderá a você. As pessoas respondem àqueles a quem amam, não às tarefas. É importante falar sobre isso daqui, é que, mas eu tenho dificuldade para preencher relatório, não sei o quê. O que nós falamos há algumas aulas atrás sobre líder em treinamento? Líder em treinamento é aquele que já te auxilia, já aprende na prática, você já ensina na prática. Então, em muitos momentos, você pode confiar a um líder em treinamento a preencher, a te dar as informações. Depois você vai pegar as informações e vai colocar no relatório no qual você vai entregar para o discipulador, mas ele te ajudou, ele foi importante para você. Então, não sofra sozinho. Se você tem um líder em treinamento, ensine o seu líder em treinamento a preencher o relatório, a te ajudar e muitas vezes também até de te lembrar. No final do mês, está na hora de fechar o relatório, vamos fechar? Então, é muito importante esse companheirismo para tudo dar certo. Isso todo mundo cresce. Você como líder avança, o líder em treinamento avança e o discipulador avança para com a liderança. Então, é importante. Se não te cobram, passe a fazer essa informação. A questão é sua. Que tipo de líder você quer ser? Um líder tipo borracheiro, que vai tampar ali o furo, ou você vai ser aquele que é eficiente naquilo que te confiam e você vai ser alguém que vai ser muito organizado nas questões de informações da sua célula. Tudo a seu tempo é saudável, mas fora dele é problemático. Quando surgem, os problemas são uma oportunidade de crescer e não um fator de enfraquecer sua liderança. Se forem tratados no tempo certo, podem contribuir para o seu crescimento, senão podem ser prejudiciais a muitos. Ninguém está isento de problemas. A diferença é que alguns aprenderam a lidar com eles de maneira eficaz. Quero sugerir 3 maneiras de lidar com os problemas. As 3 leis da resolução de problemas.
Uma lei é algo que governa e sempre tem os mesmos resultados. Por exemplo, a lei da gravidade. Se você pular de um muro, com certeza cairá e não conseguirá voar. A Bíblia diz que a lei do espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Isso significa que existem leis que têm o poder de anular outras. O mesmo acontece nos relacionamentos. Os problemas são uma lei, mas a solução é uma lei superior. Discipuladores possuem um detector de problemas interno. Detectar um problema é tão importante quanto saber solucioná-lo. E há pelo menos 3 maneiras práticas de se detectar e resolver os problemas. Então vamos lá. Olhando pela visão do discipulador, quando ele vê um líder, e o líder é alguém independente. Dependente assim, não gosta de fazer o que lhe é passado, não é fiel nos relatórios, em muitos momentos até se desconfia se realmente ama as ovelhas. Líderes que são apáticos, líderes que só querem o cargo, não querem o encargo. Então, o discipulador vai entender algumas coisas sobre esse líder que está sob sua supervisão. E, como bom guardador da visão, como está sendo o manual do discipulador, ele é alguém que vai ter uma atitude para com aquele líder. Já ouvimos falar de muitos fatos de alguém que conseguiu caminhar com o discipulador. E ninguém é obrigado, mas quando se identifica certos tipos de problemas, entendemos que algo precisa ser feito. E o discipulador é esse que vai apontar, que vai tentar ajudar, sempre de forma amável, orientar esse líder, porque nós somos gerados conforme a espécie. Se eu estou sendo formado por um líder que é totalmente crítico à visão, você pode ter certeza, estarei gerando um líder à minha imagem. Então, entenda que cada um de nós aqui temos que observar a visão da igreja, temos que observar como funciona. Às vezes temos líderes que não sabem como funciona a visão da igreja. Isso é triste, porque em determinado momento onde o pastor, o discipulador, quiser testar a fé desse irmão, a fidelidade desse irmão, lealdade, vai se surpreender por ter andado muito tempo com alguém que foi infiel. Então não sejamos infiéis, irmãos. Você está sendo, seja grato àquele que está confiando em você ser um líder. E entenda que você pode ser um excelente líder, ungido, cheio de amor, de gerar muitos frutos. Mas uma coisa é importante: a lealdade, o companheirismo para com aquele que está na sua cobertura. Isso é muito importante. Então, estamos vendo aqui que o discipulador ele tem uma função muito importante na visão, né? É aquele que está com a atribuição de cuidar do líder da célula. Continuando. Lei da prevenção. Essa lei consiste em detectar problemas antes que eles apareçam. Muitos problemas podem ser evitados se a liderança intervir antes que elas se manifestem. Mas
Para isso é preciso perceber os sintomas e através deles que o médico consegue ter um prognóstico. Não espere os problemas aparecerem. Intervenha assim que perceber os sintomas. Aprenda a fazer isso e seus problemas diminuirão. Por exemplo, vamos citar um caso muito simples aqui. Casal de líderes. Um exemplo de vários que a gente ouve por aí. A esposa é mais líder que o homem. Problema ou não? Então, quando um quer ser melhor que o outro, quando há uma certa competição entre eles, onde também, por exemplo, o líder é aquele que não ouve a esposa. Então, ou seja, vamos lá, o problema no casal. Muitas brigas, muitas discussões, muita falta de paz, muito desvio do foco. Aí o problema de um membro da célula vai provocar confusão entre os líderes. Então, eu sendo discipulador, olhando, observando e vendo, não está legal. Tenho que intervir antes de perder não só uma célula, mas também perder um casal de líderes. Então, olha a importância de você se antecipar diante de um problema e você ser aquele que vai ajudar. Vai ajudar. E importante, estamos falando de discipulador, ok, mas poderia ser de um líder, de um casal de líderes, observando isso entre um casal membro da igreja. Então olha só como é importante você ter esse papel na vida do seu discípulo. É muito importante. Lei da manutenção. Então observe, são 3 leis, né? Então isso aqui pode ser uma perguntinha, preste bem atenção, uma perguntinha sobre o discipulador, né? Mas que também pode ser plenamente interpretável como função também de um líder para com alguém da sua célula. E temos aqui a lei da manutenção. A manutenção está associada com estratégia e a persuasão. As estratégias são planos de ação para manter o trabalho funcionando adequadamente, enquanto ainda não há sinal de problema. A persuasão é a intervenção para evitar que a situação piore. Quando eu periodicamente acompanho um casal, né? São muitos exemplos, irmãos, mas vamos citar um. O exemplo de um casal que tem problemas com ciúmes, por exemplo. E periodicamente reclamações, ou do homem ou da mulher. E você é aquele que mesmo já identificou, esse é o problema. Satanás tem usado essa brecha para colocar coisas no coração de ambos. Então, olha, eu como líder ou eu como discipulador, periodicamente eu posso estar conversando. Meu irmão, tem avançado sobre aquela questão? Está em paz? Está tranquilo? Tem orado? É aquele que acompanha, não sendo invasivo, mas sendo alguém que está ali interessado em ajudar, interessado eu estou aqui, se você precisar, a gente vai caminhar juntos, e eu estou aqui para te ajudar. Então, a manutenção, algo que periodicamente eu estou sondando, eu estou vendo, para que ajude esse irmão a vencer esse problema. Quando isto está ocorrendo bem, dificilmente alguém pensa em desistir.
Normalmente isso ocorre quando vem a crise. É nessa hora que a liderança faz a diferença, pois é necessária a intervenção de alguém que veja a situação com clareza e ajude a pessoa a continuar. Precisamos aprender a desenvolver técnicas para solucionar problemas no discipulado, pois elas ajudam a preservar os relacionamentos. Olha o que a gente falou. A manutenção refere-se ao cuidado constante que pode ser feito através da comunhão no discipulado. Um líder aprende a avançar quando aprende a persuadir, e isso acontece quando surge algo que se interpõe entre ele e seus liderados, os problemas. Aliás, que fique aqui registrado, muitos vão te considerar como líder pela sua atitude, pelo seu posicionamento diante de tudo que acontece, dos problemas que a pessoa passa. Você é aquele que, com respeito, com uma certa autoridade da parte de Deus, é aquele que fala na vida dessa pessoa. E na hora do problema, ele vai enxergar você, um amigo, alguém confiável, alguém que vai saber guardar, alguém que vai saber respeitar e vai saber dar orientação com base na palavra de Deus, né? Que hoje em dia, para se manter uma amizade, é muito fácil agradar aquele a quem eu quero amizade. Mas aqui no discipulado, nós discipulamos de acordo com a palavra do Senhor. Então, é por isso que é muito importante eu acompanhar a vida daquele meu discípulo, sempre acompanhando o casal, sempre acompanhando o jovem. No caso, eu falo muito assim de casal, mas eu não posso aqui me esquecer que nós temos aqui irmãos da rede de jovens. Então, você pode perceber, um jovem que está com um problema muito sério, né, na nossa visão. Ele quer liderar, mas ele é um namorador. Como que eu vou tratar isso? Como que eu vou um dia poder levantar esse jovem como líder? Tratando, irmão. É passo a passo. Quando a pessoa se apaixona por Cristo, se o amor for maior, ele com certeza abrirá mão de qualquer coisa que estiver entre avançar em Deus e ficar estacionado. Mas qual que vai ser os seus passos? Sempre com alguém com olhos de águia que percebeu, por exemplo, eu estou perdendo um jovem. O que eu faço para não deixar esse jovem se afastar do caminho do Senhor? Na nossa visão, falar de corte para alguns jovens é algo surreal. Mas não estamos falando da ausência do beijo, do toque. Nós estamos falando sobre algo mais além. Nós estamos falando sobre se preservar, se reservar, se separar para algo mais importante, para algo assim mais espiritual. Então é algo assim, é uma proposta de santidade. Então tem duas formas de enxergar. Ou eu não posso beijar, não posso ficar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Ou como que eu vou olhar espiritualmente? Mas tudo depende de como o líder passa isso para o membro. Isso depende de como o discipulador passa para o líder de jovem, como tratar, como não ser invasivo, mas ser persuasivo. Então são fatores diferentes. Lei da reação. Lei da reação. A lei da reação exige uma ação imediata do líder ou pastor para impedir que os problemas roubem os frutos.
Sua liderança não cresce quando os problemas não são tratados. Líderes que não crescem tendem a parar de liderar, pois as pessoas são motivadas pelos resultados. E a atitude do discipulador em relação aos problemas é determinante para levar o líder a crescer e se multiplicar de maneira saudável. A cumplicidade. Ser cúmplice é colaborar com o erro. É a atitude de ver o erro e não tomar providências para corrigi-lo. O cúmplice não corrige o problema, mas se cala sobre ele, mesmo sabendo das consequências. Algumas vezes, a cumplicidade é uma maneira de o discipulador poder justificar seus próprios erros para que, no futuro, ele possa fazer o mesmo quando quiser. Antes de o discipulador ser firme com seu discípulo, ele precisa ser firme consigo mesmo. Como muitos não querem esse padrão para si, acaba abrindo mão dele para seus líderes também. A cumplicidade é pecado. Temos aqui uma citação. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5, 22. Então, como entender isso aqui? Hora de agir. Eu preciso agir. Eu preciso ter uma atitude. Eu sempre falo que quando você quer conquistar um irmão, elogie em público. E se você tiver que disciplinar, tiver que dar uma advertência, venham advertir no particular. Isso mostra um determinado respeito. Mostra que você pensa em como cuidar dele, né? Então observe que tem momentos aqui, ali primeiro a gente teve, são diversas visões, né? Visão de águia para prevenir, unção de águia para manter, e agora é a visão, a atitude de águia para corrigir. Quando eu percebo que um líder está totalmente equivocado em algum assunto e eu não tenho como, eu me nego a orientá-lo, a exercer em amor uma atitude mais séria, exigir algo mais. E muitos não cobram, como é falado, porque às vezes compartilha do mesmo sentimento. Ah, tem um líder que está reclamando da igreja, está falando que a igreja é assim, é assado, e que vai sair, que não sei o que. Ah, sai. Pode sair. Sai do meu discipulado, vai para outra igreja. Pode sair. Porque até eu também não estou nem aí. Então olha só. O discipulador é o que guarda a visão. É alguém que já foi treinado em várias fases e agora é alguém que está lado a lado ali com o pastor. É a linha de frente. Então, se lá na linha de frente já tem esse princípio de deslealdade, então houve algum erro no processo. Então, eu não vou orientar um líder da minha rede, porque eu também não estou. Ai, cansei dessa igreja, cansei desse povo. Meu irmão, você está sendo aqui escolhido para ser um líder. Então, se você tem essa convicção, então seja o melhor líder para você. Faça tudo com excelência, faça tudo com amor. E quando muitos no meio da ladeira pararem e quiserem voltar, seja você aquele que vai subir, que vai continuar. Você tem um alvo claro do que você quer. Você tem algo claro do que Deus expôs no seu coração. Então, não seja cúmplice do erro do outro, não. Ah, vou sair. Ah, então vamos se juntar aí, vamos sair também.
Não, meu irmão, pelo amor de Deus, você é o que guarda a visão. O discipulador é o que guarda a visão. Então, esse discipulador, ele vai ter a visão de águia, ele vai agir. Ele tentou prevenir, não deu certo. Ele tentou, de alguma forma, ajudar, não deu certo. Agora é hora de agir. Ó, irmão, você escolhe. Você foi levantado líder, foi confiado a você uma responsabilidade muito grande, que é cuidar de outros irmãos. Mas agora você quer largar? Agora você quer abandonar? Olha só o seu trabalho. Olha onde ele pode ser melhorado. Olha como você pode avançar. Então, hora de agir. Então, quando não age, é também porque no coração também já. Então, não. O que nós queremos aqui é dizer que o discipulador é aquele que está com uma visão mais ampla do daquela da união de vários líderes. Então é muito importante isso aqui e nós não sermos levados porque um está pensando desse jeito, eu vou pensar que nem ele. Então sejamos nós aqueles que vamos ajudar o pastor, vamos dar as nossas mãos ao pastor, do que ser aquele que todo mundo está saindo, eu vou sair também. Né? A gente sofre muito com esse tipo de reação na liderança. Complacência. O complacente é ser tolerante com o erro de outros, no sentido de dar-lhes permissão. E quando o discipulador ou pastor reconhece o erro, mas não impõe consequências, o pai deve saber a hora de disciplinar o filho. Um pai que dá um sorvete logo após o filho ter agido com rebeldia e desobediência é permissivo. Isso não é bom nem para o filho nem para o discípulo. Nem sempre a maneira de fazer com que o líder sofra as consequências e lhe impor punições. Isso pode ser feito ao honrar os outros líderes mais comprometidos, dando-lhes a primazia. Irmãos, é muito bom você está almejando aí ser um líder de excelência. É muito importante você aprender isso aqui. Você ser alguém confiável, você ser alguém que inspira confiança, porque também, como está aqui sendo falado, você vai ser uma pessoa onde também terá primazias, né? Ser o primeiro ali a participar do banquete. Observe que quando você é uma pessoa fiel, leal, coisas grandes lhe são confiadas. Mas quando você é uma pessoa que não coloca coração, não coloca responsabilidade, não coloca vida, amor naquilo que você faz na obra do Senhor, como é que um pastor, por exemplo, em uma ausência, uma necessidade, como é que vai confiar? Irmão, cuide aí do rebanho, eu preciso fazer algo muito importante para a obra do Senhor e preciso que você cuide das ovelhas até eu voltar. Quando é que alguém vai poder ouvir isso do seu pastor? Se não por ser leal, fiel, amigo. Então é muito importante isso. Como que um líder rebelde, um discipulador rebelde, ele vai ter ali uma incumbência, uma responsabilidade tão grande como, por exemplo, substituir o pastor numa eminente necessidade.
É o que está sendo falado aqui. Como que um pai vai dar um sorvete para um filho que acabou de exercer uma rebeldia ou uma desobediência? Então, analise aí você, que vai ser líder, em nome de Jesus, tenho plena certeza disso. Se você vai querer ser alguém confiável, alguém que inspira confiança, alguém que está ali ombro a ombro, ou se você vai ser apenas um número na liderança do pastor. E tanto faz como tanto fez se a igreja avançar ou não. Então, analise, porque isso é muito importante. Se você está passando aqui pelo curso de CTL, é para despertar sobre essa questão, tá? E aqui é só o começo. Omissão. Uma pessoa omissa e negligente e descuidada. Nesse contexto, é um discipulador que permite que o líder continue na posição de liderança depois de um erro grave. O discipulador omisso é aquele que não diz o que deveria dizer, não faz o que deveria fazer, não trata com os erros que deveria tratar, que faz vista grossa às faltas de seus liderados. Então, aqui, omissão é algo que não é da parte de Deus, não é característica de um bom líder ou de um bom discipulador. Eu ser omisso àquela falha, eu não fazer o que tem que ser feito. Então, é muito ruim quando você erra por omissão. Se você tivesse agido, possivelmente o resultado deveria ter sido outro. Mas como você não agiu, você não ligou, você não se importou, então você erra pela omissão, né? Alguns discipuladores têm medo de perder seus líderes, e assim como aconteceu com Saul, que temia que o povo o abandonasse, e se tornou refém do povo. Ou você muda ou Deus o removerá. Pessoas sempre nos abandonarão, somente o Senhor jamais nos deixará. Coloque sua confiança em Deus e dependa dele em tudo. A maneira como agimos diante dos problemas mostra que tipo de liderança exercemos e de um chefe ou de um líder. O chefe dirige as pessoas, o líder as treina. O chefe diz eu, o líder sempre diz nós. O chefe busca culpados, o líder conserta o erro. O chefe diz vá, o líder diz vamos. O líder não aponta o caminho, mas leva seu discípulo a percorrê-lo junto com ele. Então, é isso que estamos falando. A igreja tem alvo, a igreja tem... Vamos supor algo aqui muito simples. Um encontro com Deus. Nossa, que maravilhoso. Todo mundo quer trabalhar no encontro, todo mundo quer ser... Por um dia, por um final de semana, todo mundo quer ser útil. Mas e na hora de compor a equipe? E na hora de... né? Qual o desejo do seu coração? Ah, eu quero ir para servir. Então tá bom, eu preciso de alguém na faxina. Ah, não, mano. Coloque o outro. Eu não sirvo para faxina. Ah, eu preciso que fique com as crianças. Ah, não gosto de criança. Ah, eu... Então, observe o que você anda falando. Porque o que você fala pode abrir portas ou pode fechar portas. Mas uma coisa é certa. Quando você fala, estou fazendo isso para Deus. O pastor tem um encontro com Deus. Objetivo, 50 almas. Meu trabalho já começa lá na célula. Como líder. Eu preciso, vamos aqui mover todos para que a gente leve um mínimo aí de pessoas, 5, 10 pessoas na célula. Ótimo. Vou ajudá-lo, vou estar lá como líder de quarto, vou ajudar meu pastor no que ele precisar. E não sou eu que escolho o que fazer. Então, o pastor diz, temos um encontro com Deus, vamos. Então,
todo mundo com com o mesmo encargo, com o mesmo amor, com o mesmo objetivo. Então, é isso que nós entendemos. O líder é aquele que vai na frente. Aliás, diga-se de passagem, o Senhor é aquele que vai na frente. Ao contrário de muitos reis que mandaria a infantaria, mandaria os arqueiros, mandaria para depois fugir. Não, nosso Senhor ele vai na frente, garante a vitória para mim e para você. E isso, irmãos. Bom, para terminar essa quinta aula, quero dizer para você uma coisa. Que tipo de líder você quer ser? Como que você quer a sua liderança? Totalmente comprometida, totalmente alinhada com o discipulador e o discipulador alinhado com o pastor? Ou você quer uma liderança dependente, uma liderança sem muito comprometimento? Aliás, é importante entender o que é um líder. Ser um bom líder, porque lá no futuro você pode gerar outros bons líderes. E ser um bom discipulador. Então analise tudo isso aí que foi falado sobre erros e acertos e decida uma coisa. Decida aprender com erro, com o que você já ouviu sobre alguém. Mas não queira você aprender com os erros. Você não precisa errar. Você está no curso aqui de treinamento aprendendo caminhos para ser um bom líder. Então, seja alguém que vai ser proativo na obra e não alguém que não vai ter coração, não vai ter envolvimento. Então, tudo isso que foi falado, medite, faça suas anotações, porque vai ser muito importante para que nós possamos avançar como igreja, ok? Fica aqui o meu abraço e vamos logo mais para a última aula, a sexta aula, ok? Um abraço para todos e fica aqui meu muito obrigado, ok?